Então, hoje, nosso CosturaCast está sendo diferente, está sendo online, assim como a maioria da implantação do sistema que acontece aqui na CIGETEP. Então, usando aí os recursos da tecnologia a nosso favor. Tenho certeza que vai ser bem tranquilo aí, vai ser um CosturaCast muito valioso. Estou aqui hoje com a Lana que é da cidade de Japira, Paraná. Eu já tive o prazer de conhecer a Lana pessoalmente numa viagem que eu fiz ali no Paraná, visitando clientes. E a Lana, eu me identifiquei muito, inclusive, com a Lana, pela energia, pela positividade. E então, para você que está nos ouvindo, é, que é um empresário, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, curtir e também se inscrever no nosso canal para a gente levar esses conteúdos mais longe, mostrando o dia a dia aí de confecção, de facção de costura. Primeiramente, então, Lana, quero agradecer por você ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui. E tenho certeza, Lana, que você vai contribuir muito aí para o nosso público para mostrar como os recursos de tecnologia podem facilitar aí a gestão. Então, Lana, para a gente começar, vou pedir para você se apresentar, falar quem é a Lana e quem é a empresa que a Lana trabalha. Bom dia, Jussiara. Como você disse, a gente teve o prazer de nos conhecer pessoalmente, né? É, eu trabalho na FFP Confecções de Japira, trabalho nessa empresa já há aproximadamente de 15 anos, trabalho com chão de fábrica aproximadamente há 25 anos, que eu tenho de experiência no ramo de costura, e sou casada, né? Tenho filhos, e a vida de confeccionista é muito corrido, né? É uma vida muito ágil, até a gente conhecer o sistema aí a gente começou a ter um pouco de respiro. Olha, que maravilha, que boa notícia, que o sistema já conseguiu contribuir aí para ter dar uma desacelerada um pouco. Eu sei como você é muito enérgica e você já contou aqui um pouquinho nos bastidores alguns benefícios que o sistema trouxe. E ainda falando um pouco sobre a sua empresa, que você é gestora aí há 25 anos, quantas pessoas você tem na equipe, Ilana? Hoje nós trabalhamos com 4 empresas, a gente trabalha com a matriz com 115 operadores, pessoas, né? A primeira filial a gente trabalha com 73, 68, algo de assim, algum número próximo. A terceira, a segunda filial nós trabalhamos com mais 68, e agora nós estamos na nossa quarta empresa, que abrimos recentemente, a gente abriu agora em novembro, a gente quer chegar aproximadamente a 110, 120 operadores também. Hoje a gente já está com 57 pessoas inicial. A gente abriu 10 de novembro e já estamos inicialmente já com 50 e poucos operadores lá. Incrível, números bem, com bastante, né, colaboradores, assim, bem extraordinário, eu vou dizer até. E como você faz, Lana, para fazer a gestão dessas 4 empresas? Você que está à frente ali da produção de todas ou não? Você cuida ali mais da matriz? Não, eu estou a produção, eu fico à frente de todas, por isso que eu uso bastante o sistema, porque os sistemas, a gente tem os cronoanalistas que trabalham, que a gente treinou, a gente treina diariamente, a gente fala de números com eles dentro da empresa, cada fábrica ele tem um encarregado que é o chão de fábrica, né? E eu que estou à frente da cobrança de produção, de produtividade, de números. A gente tem o nosso CEO ali, o Júnior, que ele nos cobra, que ele quer um número sobre o sistema, que o sistema nos traz. Então, eu não preciso estar nas empresas para saber o que está acontecendo individualmente com as pessoas. Então, eu sei, o hora a hora, dentro de meia hora ali pós o sinal, eu já sei o que está acontecendo com cada operador dentro de todas as empresas, dentro de 300 pessoas ali que estão trabalhando, a gente já está sabendo o que está acontecendo. E isso tudo é possível depois da CIGETEP, Ilana? Sim, a gente sempre teve um sonho, Jussiara, antes de ter um painel dentro da empresa onde que as pessoas conseguissem enxergar. A gente sempre queria ter uma visão para poder
saber o que estava acontecendo e a gente não conseguia. Como a gente não conseguia, através do CIGETEP, a gente conseguia destrinchar os números de dentro. Porque antes a gente falava assim, saiu pronta, hoje nós produziu tanto, mas não sabia qual que era a eficiência do operador. Quando a CIGETEP veio para nós, ela trouxe para nós algo um pouco diferente que a gente queria poder gratificar, porque hoje o sindicato ele nos traz um valor X para operadores, a gente não consegue pagar. Aí acaba que o próprio funcionário se desmotivando, porque entra uma pessoa aprendiz ali, ganha o mesmo salário daquela pessoa que está a tempo, e através do XGTF a gente conseguiu gratificar eles, porque hoje a gente mede a eficiência diária do operador. Se ele bateu a meta de 85 naquele dia, ele já ganha uma gratificação em cima daquele dia. A gente não espera terminar o mês, a gente gratifica, chega no final do mês, tem operador nosso que ganha mais de R$ 400, até R$ 400 de gratificação em cima de produção por peça, porque eles são bonificados por peças produzidas. E é onde que o CIGETEP trouxe isso para nós. A gente trabalha, como ele nos aponta por grupo, a gente consegue ver aonde que o gargalo, aonde que vai ter problemas, antes que lá no final a gente não chegue ao número necessário para nós. Ilana, como que vocês faziam essa gestão antes da CIGETEP? Você trouxe aqui que agora você acompanha os números de hora em hora das 4 unidades, que você sabe o que cada colaborador está produzindo. Como que era antes da CIGETEP? Antes eu tinha que ir lá no meio do setor, procurar quem estava coletando produção e olhar na prancheta do operador. Então era quase impossível acompanhar a produção individual. Hoje o painel fica dentro do meu escritório, né? E esse painel passa de todas as empresas, hora a hora, de todo mundo. Então eu sei o que está acontecendo hora a hora em todas as fábricas. Antes eu tinha que pegar, ir lá na produção, ou percorrer todas as fábricas, era corrido para mim, porque são 3 unidades fora a matriz que eu fico, para eu correr e poder ver todos esses números. Hoje eu trabalho, tem dia que eu não vou para a empresa, e sou a gerente geral, deixo o chão de Olha, fábrica. Hoje eu não tem dia que eu não vou para a empresa, o próprio dono fala, olha, pode ficar na casa que você consegue trabalhar daí mesmo. Então, eu trabalho em home office, em casa, e consigo saber os números dentro da minha casa. e mantém essa comunicação ali com a liderança. Então, Lana, hoje, se você puder falar na prática, como que é coletado essa informação de cada colaborador então realmente você tem ali o nome de cada colaborador e o que cada um está produzindo. Se você puder falar um pouco na prática como isso funciona com a CIGETEP. Então, a gente tem uma funcionária, né? Ela é uma auxiliar de produção, não é uma funcionária que tem que saber de costura, ela não precisa saber operar máquina, ela não precisa de nada, ela não precisa saber qual é a operação, ela só precisa saber números. Ela passa de máquina em máquina, ela passa coletando o que o operador, e automaticamente, quando ela coleta no tablet esse número, ele vai automaticamente na mesma hora para mim dentro do escritório. Então, ela coletou, eu já sei. A gente tem um escritório só para cronoanálise, que tem um menino que ele cuida para nós, para ficar vendo se não foi coletado em tal operador. E hoje, Jussiara, é crucial o gestor saber dos números. Se não souber números, a gente não consegue sair de nada, porque hoje tudo se envolve números. Então a gente envolve toda a equipe, toda a fábrica, todos os encarregados de produção, todos os chão de fábrica, todos sabem sobre o número. Inclusive o próprio funcionário, quando a gente tira que ele não está na eficiência, eles ficam preocupados porque eles estão com a eficiência baixa, eles querem saber por que está acontecendo. E quando eles olham o painel lá, mas por que, que nosso grupo está baixo? O que, que aconteceu? Quem que não está puxando? Quem que está mais no nosso grupo que não está jogando produção? Então, isso acabou uma disputa até mesmo entre eles de ver o grupo, vamos dizer, o G1, que é o grupo 1, com o G4. O que, que aconteceu no G2, no G1? Por que, que nós estamos em vermelho? O próprio encarregado hoje ele fica desesperado porque nós não trabalhamos mais em cima de faturamento.
Nós trabalhamos em cima de eficiência. E para trabalhar em cima de eficiência, a gente tem que usar 100% do CIGETEP. Não tem como descobrir a eficiência se não usar o sistema. Porque se a fábrica estiver eficiente, a gente sabe que o faturamento vai estar em dia. Se a fábrica não estiver eficiente, não adianta. Então, não adianta eu exigir um faturamento, porque normalmente as pessoas exigem um faturamento da gente que é gerente, da gente. E o nosso diretor, o nosso CEO, ele fala: não adianta eu cobrar o faturamento se eu não souber da eficiência. Então, hoje nós não trabalhamos na nossa empresa com faturamento, mas com eficiência, hora a hora, dia a dia, de operadores. Nossa, que maravilha ouvindo tudo isso de você. E como você falou, o faturamento é uma consequência de um trabalho bem feito, um trabalho eficiente. E na conversa aqui com você, eu percebo que teve muita direção, né? Vocês ajustaram ali as velas e agora tem uma direção. E o que antes talvez era uma preocupação de peça pronta, hoje é olhando cada processo, subdividindo Exato. esses processos, né? Visto que vocês trabalham com jeans, então é uma operação bem longa aí do processo, tem algumas fases, é, e como é importante estar olhando ali cada fase e cada colaborador e todo mundo aí engajado. Então, Ana, eu me sinto muito grata, muito realizada aqui enquanto CGTEP, toda a CGTEP, por ter realizado esse sonho. Eu lembro que quando a gente conversou lá, era tanto, quando eu falava, isso faz que às vezes dá até medo, né? Será que realmente é É assim mesmo? verdade, É, é milagre. é. Como eu falo, quando chega o sistema dentro da empresa, foi assustador até para mim, porque a gente não aceita os números que aparecem. E hoje eu vejo que era normal a gente ter essa rejeição, a gente perceber que o funcionário não aceita ser medido, que o encarregado não aceita que está sendo, mas a rejeição, gente, é coisa de 3 meses. Depois disso, você vai vendo que vai transformando em números e vai se tornando satisfatório. Eu lembro que até algumas dúvidas que você tinha, Ju, mas como que aqui está dizendo essa meta e colaborador? Algumas conversas que a gente teve e não, mas é essa meta mesmo, tem que incentivar e vamos. E agora está todo mundo aí engajado, mais de 300 pessoas envolvidas. Tenho certeza que se conversar com cada uma também, eles vão ter esse mesmo retorno, porque hoje vocês pagam a gratificação. Antes da CGTEP, vocês também pagavam? A gente falava assim: ah, esse é interloquista, vamos pagar R$ 150 porque é interloquista. A gente esquecia que um fixado é tão importante dentro de uma operação quanto fazer uma ponta. Você entendeu? Então a gente não enxergava todos os operadores, a gente enxergava os passadores de cos, a gente enxergava às vezes um pregador de bolso. Então a gente enxergava isso, a gente não enxergava que todos os operadores fazem parte para que o processo aconteça. Olha só que, né, que interessante essa fala também e depois que você já teve, você conseguiu reconhecer cada um, né, que faz acontecer e que, como você falou, né, todos são importantes dentro do processo. É claro, tem às vezes uma operação que é mais complexa, que precisa um pouco mais de habilidade, mas dentro aí de um contexto e dentro de uma estrutura, você consegue valorizar todo mundo. Muito bem. Agora, Lana, me conta um pouquinho como você conheceu a CIGETEP? Primeiro eu vi vocês acho que vocês participaram numa feira no Sul, algo assim, não Sim, foi? sim, a gente participou da E, Febratex. e da Fibratex. Aí apareceu um link que vocês estavam participando disso daí. Aí depois eu comecei a seguir vocês na internet. Aí eu tive um primeiro contato. Aí eu falei para o João, falei, Júnior, o que você acha? Ah, acho que bobeira de início, porque a gente tinha uns números lá e não. Aí um dia eu vi você na região aqui, eu mandei mensagem se você poderia passar a fazer uma visita para nós. Aí quando você viu, aí o Júnior gostou, eu também gostei muito. A gente sentou entre nós, da diretoria ali, e resolvemos que seria o melhor para o caminho que a gente está querendo seguir. Que a gente pensa assim, que hoje a gente pensa que
qualquer empresa, se ela não tiver um balanceamento, a gente não consegue trabalhar, não. E E para falar sobre balanceamento, precisa conhecer o sistema. E dentro do sistema, ele te faz ter fome de conhecer os números que estão ali dentro. Você não acredita, aí você vai vendo que é possível, que é real, que a gente pede, a gente não está concordando com isso, e quando chega no final realmente é aquilo, porque ele te dá os minutos trabalhados, ele te dá a perca que você perdeu, ele te dá um monte de coisas que a gente não conseguia enxergar. Se chegar um funcionário 10 minutos atrasados, como hoje na lei, o funcionário tem direito de chegar 10 minutos atrasado. Só que esses 10 minutos, chega no final do dia, a gente é penalizado, porque a gente tem tantos minutos disponível no sistema, e aqueles 10 minutos fez a gente perder naquela operação, a gente não enxergava com esse contexto. Então, quando a gente trouxe o XTEP para nós, foi através do Instagram, que eu comecei a seguir você, e que eu comecei a ter interesse, foi por via de internet que eu achei vocês. que legal. Parabéns, Lana, eu digo, porque para você assumir esse risco, né, de investir ali no sistema, de acreditar, tem que ter uma mentalidade diferente já, tem que ter uma coragem, uma abertura, e não foi fácil, como você falou, mas agora você escolhe os frutos. A gente participou de um programa da Renner que chama Socis. E quando a gente participou desse programa, esse sistema veio junto. Então, nossa, isso foi muito somatório para nós. Hoje, todas as nossas fábricas têm os painel, a gente tem as TV lá no meio da produção, tem fábrica nossa que tem duas TV, uma em cada área, para que fica mais visível possível para o operador, para que eles possam ver o que está acontecendo. Porque antes eles exigiam um valor alto, eu quero ganhar isso. Eles querem ganhar, mas você precisa me retornar. Isso mesmo. E, Lana, você se vê hoje sem esse GTEP? É impossível, porque não tem como você ter números se não ter um sistema. A gente só consegue ver os números através do sistema, né? Então, não dá para trabalhar sem um sistema, infelizmente. E eu já tive um outro sistema, mas ele não é aprofundado tanto, e eu falo que ele destrincha mesmo os números para a gente, uma palavra para nós aqui do Paraná, mas ele destrincha os números e traz para nós o hora a hora, a eficiência, o balanceamento da ficha, se aquele produto também está fechado, porque a gente acredita, a gente via um produto, às vezes, também, que até na negociação a gente achava que a gente ia faturar bem em cima daquele produto, e em cima da ficha técnica, em cima do número que a gente busca lá, até para fechar um produto, a gente só fecha depois que faz a ficha técnica, cria e vê o tempo, o minuto daquela ficha para a gente poder fechar com a empresa para ver se é viável para nós fazer aquele produto. Esse é um ponto bem importante, que é um recurso que tem no sistema, que é para fazer a avaliação dessa rentabilidade mesmo. E fico, né, aqui feliz em ouvir de você ter esse feedback que vocês fazem isso, que vocês não assumem um produto no escuro e que vocês sempre avaliam a rentabilidade. E como é esse retorno do parceiro de vocês, quando vocês talvez levam, não, esse produto aqui eu preciso, vocês conseguem sugerir até um valor, facilitou mais as negociações. Eu vejo que hoje as indústrias elas estão mais parceiras também. Só que elas também precisam de números, porque subcontratados ligando, pedindo aumento, mas sem uma referência, sem um estudo, também ficam muito no escuro. Então, como que está sendo essa parceria aí com os fornecedores? Agora, muita gente pode até rir com o que eu vou falar. Tem muitos números que o próprio fornecedor nosso, ele me manda a foto do produto, fala, Lana, você consegue precificar isso para mim? Olha Até só. mesmo antes de fechar com o cliente, eu precifico para ele, para depois ele fechar o produto. Então, eu precifico muitas peças para o cliente, que essas peças nem vêm para mim, certo? Mas eu consigo precificar, ele manda para mim, Ana, olha, a gente não fez esse produto ainda.
ele manda para mim, aí faço, crio a ficha técnica, mando para ele baseado em tempo, minutos daquele produto, qual vai ser a eficiência, qual vai ser a dificuldade. Lógico que é aproximado, que o dia a dia, quando chega o produto, pode fugir e pode talvez ser melhor do que a gente viu na ficha. Então, a gente consegue, o próprio cliente pede para a gente precificar o que vai vir, a gente manda a ficha técnica com os números e os dados de quanto cada operação tem por tempo minuto. Olha só que incrível! Muito bem, contribuindo aí, né, para todo o ecossistema e contribuindo também, olha só, para o próprio cliente, ele percebeu essa importância e provavelmente né, o resultado e como isso teve valia na parceria de vocês, porque afinal de contas é um ciclo, é um Sim, ecossistema. Então, se a cliente vai bem, se o cliente tem ferramentas que realmente representa a maior assertividade, né? Porque, como você sim. falou, talvez não é 100%, mas a possibilidade de erro é bem menor do que se você fizer sem os números, com certeza. E, Ilana, olha só, qual foi? Você já me falou de muitas coisas ali, mas, assim, estruturando uma pergunta, qual foi a dor, a dor que esse GTEP resolveu para vocês? Uma das maiores dores nossa é que a gente perdia o operador porque a gente não conseguia gratificar eles. A gente achava que a gente estava pagando, ia pagar muito, aí a outra empresa acabava tirando, porque a gente tem uma competição aqui, tem várias outras empresas aos nossos lados, inclusive eles só acho que acredito que só uma tem, as outras não trabalham com o sistema como a gente trabalha. E, e uma da segunda dor é que pelo faturamento, né? Hoje a gente consegue ver os números reais e o nosso faturamento praticamente que subiu 30% depois que a gente pegou o CGTEP. Nossa, que maravilha! Que maravilha, A gente parabéns. fechou o ano passado, a gente trabalha com uma eficiência até 80%, não pode se dizer que a gente quer 100% no ano, certo? Porque quando a gente entrou com o CGTEP, a gente estava com umas 64% de eficiência, a gente ganhou, depois que a gente subiu para 76%, e agora a gente quer chegar nos 80%. A gente está trabalhando para o próximo ano fechar em 80%, que é o 100% que se diga, né? Porque 20% é o tempo do operador de ir no banheiro, 20% é tudo que a gente, uma troca de setup. Não é ilusório falar que você vai ter um faturamento de 100% do que você. A gente tem que ser real, realista, porque a gente trabalha com seres humanos, e trabalhar com seres humanos, a gente tem que entender que a gente também tem as nossas dores, então a gente trabalha com uma fábrica eficiência, com uma eficiência em cima de 80%. Por que 80%? 80% é um número. Não adianta, não existe 100%. 100% é o que eles nos traz, que pode ser atingível se uma pessoa não fosse no banheiro, se uma pessoa não parasse para tomar água, se uma pessoa não ficasse doente, se uma pessoa. Então, assim, é ser humano. Então, a gente trabalha com uma eficiência de 80%, e quando a gente começou, iniciou, a gente estava em 64%, e hoje a gente trabalha com os dashboards lá, sabe? Então, isso é olhado diariamente, esse dashboard em cima do sistema, do que está acontecendo, e os próprios encarregados ficam desesperados se eles não estão conseguindo atingir esse 80% naquele dia, porque eles sabem que chega no final do ano, a gente paga para os líderes uma premiação fora do salário deles em dinheiro, em cima da eficiência do que eles atingem. Que para muitos pode parecer simbólico, mas para os nossos operadores não é simbólico, como eles dizem, Lana, vale muito do que ganhar uma cesta de Natal. A gente prefere ganhar 1000 vezes o presente que a empresa dá para nós. E assim eles podem fazer o que quiserem ali com esse valor, né? Exato. A gente não tem o hábito, a gente dá um panetone, lógico, um vinho, mas a empresa costuma gratificar de forma rentável, né? Que bom, e eu vejo a felicidade no teu rosto quando você fala em gratificar, em retornar ali para o colaborador, para o líder, porque
trabalhar numa empresa próspera é isso, né? É devolver ali para quem está realizando, para quem está no dia a dia. E, Ilana, eu fiquei muito feliz em conversar com você, mas antes até de fazer aqui a última pergunta, você comentou, Lana, que vocês abriram mais uma unidade, a quarta unidade. E já era loucura, mas vocês são. Como é que é? Você não gosta de ficar na zona de conforto? É, e você teria aberto mais uma unidade sem ter esse GTEP? E qual é, e diante, diante de um ano aí atípico que vem se falando muito de eleições, de Copa do Mundo, vocês abrindo aí mais uma unidade mostra que vocês têm para bastante previsão, bastante organização e que independente disso, vocês estão mirando aí os objetivos de vocês e o que os números mostram. Então, se você puder falar um pouquinho sobre né, essa nova empresa aí. Quando a CGTEP nos ajudou muito, porque com os números a gente viu que era possível abrir uma unidade. Digamos que essa unidade é do tamanho da matriz, então é desafiadora, sim. Nós já temos um pensamento, fora essa que já está rodando, a gente já está estudando para uma próxima unidade, a gente já tem projeto para a próxima unidade. Digamos que 2026, todo mundo fala, nossa, mas 2026 vai ser difícil. 2026 não vai ser difícil, é difícil para quem não tem. Como que eu posso explicar de uma forma bem visível? 2026 ela não vai ser difícil para quem tem planejamento. E como o sistema ele nos dá o planejamento, a gente trabalha com planejamento, a gente trabalha com reunião semanária, a gente trabalha com números. Não dá para ver mais, só deixar para ver no final do mês o que aconteceu no mês. Não, a gente tem que ver diariamente, a gente tem que ver o hora a hora, a gente tem que falar, sentar e falar de números a todo o momento. Então, por isso que eu falo que eu não gosto de ser desafiada, né? E o Júnior brinca que ele me desafia. Será que nós monta? Ele me chama, ô dona Baum, será que a gente monta mais uma? Eu falo, bora. Então, assim, bora por quê? Porque quando a gente tem os números na mão, nada fica difícil. Então, eu digo que 2026 ele não vai ser ruim. Nós vemos uma expectativa muito grande, porque existem muitas pessoas desistindo porque não sabem exatamente os números que tem dentro da UP da produção. Porque às vezes não é o operador, é a gestão que não está sendo bem feita em cima dos números. E a gente só conseguiu ver que se faz gestão quando se tem os números na mão. A gente não faz gestão com pessoas, a gente faz gestão com números. Amém. E com certeza, quando você mede, você gerencia, como você falou. Como eu vou gerenciar se eu não tenho números? Então Exato. fica muito no escuro. E só mais uma perguntinha aqui. Como que você percebe a equipe? Depois de você conseguir começar a gratificar todo mundo, depois de ter o controle, você percebeu que a equipe está mais motivada, talvez melhorou ali essa questão de faltas, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão. Olha, a questão de falta é aquele ditado: se ele faltou, ele perdeu o dinheiro que ele ia ganhar naquele dia. A falta sempre vai ser uma briga, isso é impossível. Não ter falta numa empresa. Mas o que a gente diz que depois que a gente colocou o sistema, a gente teve. Os funcionários têm fome, eles são ambiciosos. Quando eles começam a ver que é possível ganhar mais dentro do próprio local. Então, eles Ótimo, se tornaram ambiciosos. que maravilha, podendo levar aí uma gratificação maior para a família, uma qualidade de vida melhor. Que bom que vocês despertaram isso e que eles buscam isso. Então, para a gente encerrar aqui, Lana, para você que é uma mãe, que você falou, quantos filhos você tem, Lana? Eu tenho uma filha só, de Uma 21 filha? anos, hoje já está formada. Só Nossa, que, para quem não sabe, eu trabalho, além de eu trabalhar na empresa, eu gosto de cozinhar, então eu cozinho fora, eu faço comida para vender. Então, assim, eu tenho dois trabalhos, eu tenho da empresa e à noite ainda trabalho fazendo comidas fora. meu Deus! Por isso que eu ainda tenho tempo de cuidar das 300 pessoas e depois poder estar trabalhando fora da empresa. Por Nossa, isso, sensacional. E você me falou, Lana, que você tem ali um escritório na sua casa.
que É, para tem um ambiente para mim, para eu poder estar trabalhando. Muito bem, que bom que a CGTEP pôde proporcionar tudo isso e com a sua gestão, com a sua energia, de toda a sua equipe. Então, Lana, para a gente concluir essa conversa, né, para você que vai inspirar muitas pessoas, para você que tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo se identificam com você. E eu sempre digo que o ano de 2026 não é o ano para quem vai trabalhar mais, e sim o ano para quem vai trabalhar melhor. Porque quem diria uma gestora de 300 pessoas poder da sua casa fazer toda essa gestão. Então, eu dou graças, né, a Deus que a gente pode proporcionar tudo isso. Então, para você deixar uma mensagem aí para o público que está nos assistindo, vou deixar aberta aí para você, então, passar essa mensagem. A mensagem que eu deixaria para todo mundo de Ceará hoje, que não existe empresa que não fature e funcionário ruim. Existe gestão bem feita em cima de números. Busque os seus números que você vai ver o resultado. Legal, muito bem. Lana, muito obrigada mais uma vez, tá? Eu Foi que muito bom ter agradeço. falado com você novamente e eu tenho certeza que esse conteúdo vai despertar a mentalidade e vai levar uma otimização, eu vou dizer assim, uma positividade para quem está pensando em desistir. E como você falou, tem bastante oportunidades. Quem buscar conhecimento, quem buscar boas parcerias, eu tenho certeza que vai ser um ano incrível. Então, obrigado, Lana, tá? Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo CosturaCast.